desde que essa igreja nasceu, porque igreja nasce, né, irmãos? Igreja não abre, o que abre é padaria, mercado. Igreja não, igreja nasce. E ela nasce no coração de Deus. E desde que essa igreja nasceu, nós temos tido o privilégio de sermos pastoreados, de sermos cuidados, assistidos. Nós temos um lugar que nos acolheu, que nos recebeu. E durante 1 ano e 9 meses, que é o tempo que nós estamos aqui como Igreja Atalaia, durante 1 ano e 9 meses eu digo que a gente caminhou numa relação muito íntima e próxima, mas chegou o tempo do casamento, irmãos. Chegou o tempo de firmar uma aliança. É tempo de firmar uma aliança. Deixa eu te falar uma coisa, ninguém anda sozinho, irmãos. Ninguém pode caminhar sozinho. E ainda que nós não estivéssemos caminhando sozinhos, chegou o tempo da publicidade a uma aliança que temos com aqueles que têm cuidado do nosso coração. Então eu queria ler um texto com vocês. Amós capítulo 9, versículo 11 diz assim: naquele dia levantarei a tenda caída de Davi, consertarei o que estiver quebrado e restaurarei as suas ruínas. Eu a reerguerei, para que seja como era no passado, para que o meu povo conquiste o remanescente de Edom. E todas as nações que me pertencem, declara o Senhor, que realizará essas coisas. Dias virão, declara o Senhor, em que a ceifa continuará até o tempo de arar, ou seja, não vai ter interrupção. Você vai arar e vai ceifar, e quando você estiver acabando de ceifar, você vai estar arando de novo, vai estar ceifando de novo. E o pisar das uvas até o tempo de semear, vinho novo gotejará dos montes e fluirá de todas as colinas. Versículo 14: trarei de volta a Israel, o meu povo exilado. Eles construirão as cidades em ruínas, e nelas viverão. Plantarão vinhas, e beberão do meu vinho. Cultivarão pomares, e comerão do seu fruto. Plantarei Israel em sua própria terra, para que nunca mais seja desarraigado da terra que eu lhes dei, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Então a gente queria hoje anunciar para vocês com muita alegria. Nós acabamos de chegar do nosso retiro de pastores lá de Balneário. Estivemos lá com o apóstolo Luiz Hermínio, que é o pastor dessa casa, que sempre nos acolheu. Nós queremos anunciar para todos vocês que a partir de hoje, a Igreja Atalaia de Nova Friburgo vai andar na sua mesma identidade profética, que é ser uma atalaia, uma voz profética sobre essa cidade. Vai andar na mesma palavra de paternidade como fundamento. Vai continuar caminhando na mesma direção, olhando para o mesmo lugar. Não vai se desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas a partir de agora, nós andaremos como Mevan Nova Friburgo. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Amém? A partir de hoje, nós caminharemos como Mevan Nova Friburgo. Amém? E eu queria que você se alegrasse. Você vai perceber nas redes sociais a mudança visual, mas a essência, Deus não muda. Porque Deus se importa com a essência. Pastor, o que vai mudar? Não vai mudar nada. Pastor, administrativamente, o que muda? Não muda nada. Pastor, o pastor presidente dessa igreja é o apóstolo Luiz Hermínio? Não, o pastor presidente dessa igreja é o pastor Xavier. Sabe por quê? Sabe por que nós andamos perto dessas pessoas de Deus? Porque elas não têm visão de franquia, irmãos. Elas não são donas de nada. A aliança não é feita num CNPJ, é feita num coração pastoral. É nesse lugar que nós estamos caminhando. Então, não aflige o vosso coração, queridos. Continuamos caminhando no mesmo lugar, da mesma forma, porém agora caminhamos como Mevan Nova Friburgo. Amém? Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez? E eu queria convidar você para que a gente ore por esse momento. A pastora Aline vai orar. Vamos orar por esse novo tempo, essa nova estação. Amém? Amém? Amém, igreja? É um tempo novo, onde Deus tem falado aos nossos corações. E lá no retiro nós tivemos muita confirmação de que Deus já estava fazendo aqui em Nova Friburgo.
Nós cremos que nós somos um atalaia nessa cidade, uma casa de paternidade, né? E lá nós podemos viver isso tudo. E hoje eu queria orar pela igreja, orar por todos que estão aqui, né? Então eu queria que todo mundo levantasse as suas mãos e pudesse junto comigo orar. Senhor, nós queremos te agradecer por esse tempo, Pai. Sabe, Pai, muito obrigado, porque até agora o Senhor tem nos sustentado. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Paizinho, muito obrigado por esse novo tempo. Obrigado, Pai, pela vida de cada um que está aqui. Obrigado, Pai, cuide de cada um, de cada família, de cada pessoa que está aqui representando suas casas, Senhor. Que seja um tempo de jorrar, um tempo de mergulhar, sabe? Um tempo, Pai, onde nós vamos ouvir ainda mais a sua voz. Um tempo onde andaremos nos seus caminhos, retos, em direção a Ti, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor é bom e nós te amamos. Obrigado, Jesus, pelo sacrifício da cruz. O que seria de nós sem a cruz, Senhor? Obrigado, Senhor. Nós te amamos e te entregamos nossa vida. Nós estamos aqui para te entregar nossas vidas e te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor é, por tudo que há de vir, Pai. Muito obrigado. Amém? Aleluia! Ouço o barulho. Você pode cantar isso, querido? Você pode abrir os seus lábios aí? Abre os seus lábios proféticos, querido. Abre os seus lábios proféticos, porque Deus vai fazer rios no ermo e caminhos no deserto nesse lugar. Labassuria, labassuria, labassuria. Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez, querido, bem forte. Amém. Toma o seu lugar comigo aí, meu irmão. Toma o seu lugar comigo aí. Amém. Glória a Deus, irmãos. Irmãos, com a bênção de Deus e com o selo do apóstolo Luiz, apóstolo Ulisses, que tem nos acompanhado também, apóstolo Luciano Oliveira, que tem guardado o nosso coração, pastor Felipe Molina, de Petrópolis, homens que têm nos alimentado, têm servido a mesa para que a gente possa sentar e se alimentar, homens que têm cuidado do nosso coração, homens que nos dias mais difíceis que passamos dentro do ministério, puderam servir uma mesa, nos guardar, nos alimentar. Nós caminhamos desde que nascemos aqui, nós temos aqui já há algum tempo o Mevan Academy, uma plataforma de ensino para que a gente possa compreender e aprender da palavra de Deus. Nunca foi tão importante, irmãos, conhecer as Escrituras. É tanta coisa que o homem cria, é tanta doutrina que o homem adapta, que nunca foi tão importante conhecer a palavra de Deus. Então nós estabelecemos aqui uma escola, irmãos, profunda, teológica, para que a gente possa aprender mais sobre a palavra de Deus. Nós temos sido pastoreados e alimentados por esse lugar, então eu queria aqui mais uma vez expressar toda a minha gratidão ao apóstolo Luciano Oliveira, ao pastor Felipe Molina, ao apóstolo apóstolo Ulisses, logo estarão aqui conosco. Marcaremos uma grande festa de reinauguração da igreja, para celebrar esse tempo. Vai ser um tempo muito precioso. Então eu queria que você se alegrasse conosco. Amém? Vamos junto? Glória a Deus. Então eu quero convidar você para dizimar e ofertar. Amém, irmãos? Você está feliz para dizimar e ofertar? Você está alegre?
Feliz não, né, irmão? Feliz é sentimento de alma, mas alegria é fruto de espírito. Você pode ter chegado aqui triste, mas você não pode deixar de se alegrar. Porque a alegria não depende de circunstâncias. Não depende do que você está vivendo. A alegria depende de quem habita em você. Amém? O Espírito Santo de Deus habita em nós. Então eu queria convidar você para dizimar e ofertar. Você vai receber um envelope aí. Logo, logo esse envelope vai mudar também, irmãos. As coisas administrativas estão em andamento. Amém? E eu queria convidar você para fazer isso, irmãos. Você tem visto que nós temos construído algo novo. E é interessante porque Deus, ele faz as coisas, irmãos, e Deus não revela o final da história. Deus é gradativo, amém? Deus é um Deus de revelação, mas ele é gradativo. E nós começamos, quando essa igreja nasceu, nós começamos de forma gradual a fazer algumas mudanças. Para mim era só mudança estética. A gente estava reformulando as paredes, o altar. Nós começamos por aqui, pela parte de dentro. E nós estamos agora, se você for lá fora, você vai ver que existe uma obra lá fora, uma reformulação de toda a fachada. E tudo isso no mesmo tempo em que essas coisas estão acontecendo. Então, irmão, se você não vê Deus falando nisso... Quando eu falei com o apóstolo Luciano, que eu conversei com ele no telefone, lá do Mevan Macaé e Cabo Frio, eu falei, pastor, você não sabe, nós acabamos de derrubar a fachada da igreja. Nós derrubamos tudo. Vamos fazer tudo novo. Ele falou, pois é, porque Deus tem coisas novas para vocês. Deus tem um tempo novo. E nós estamos passando por esse desafio. Eu queria convocar você a participar disso. Amém? Irmãos, você não é um frequentador de culto. Você é membro de uma família. Isso muda tudo. O frequentador de culto, ele entra, senta, assiste e vai embora. A quem pertence a uma família se compromete, assume responsabilidade, caminha junto. Amém? Então quero convocar vocês, irmãos. Nós temos um desafio, que é completar aquela obra ali de fora, terminar aquilo que começamos. Deus é fiel, nós vamos terminar. Mas eu quero convocar você, porque como algumas vezes eu falei aqui, poucas vezes eu falei isso aqui. Hoje eu vou falar de novo. Nós precisamos de um milagre, irmãos. É para se alegrar, não é para ficar triste, irmãos. Coisa boa é depender de Deus, querido. Fala a verdade. Coisa boa é depender de Deus. É você não depender da sua força, você não depender do seu recurso. Coisa boa é depender de Deus. E hoje nós estamos dependendo de Deus nesse lugar. Dependemos de um milagre de Deus, irmãos. E eu creio que Ele vai fazer. Eu creio que Ele já fez. Vou falar sobre isso, vou falar sobre fé hoje. E eu creio que Deus tem coisas prontas para a gente acessar. Tenho convicção, irmão. Pastor, você está preocupado? Nem um pouco, irmãos. Nem um pouco. Por quê? Porque não fui eu que falei. E se não foi eu que falei, não sou eu que faço acontecer. Eu contribuo, mas eu não faço acontecer. Quem faz acontecer é o Senhor. E como você sabe, eu sempre falo que eu tenho muita responsabilidade com dinheiro, irmãos. Com recursos. Porque eu vivi muitas coisas no Evangelho. Por isso aqui não tem palavra de manipulação. Não vou ler um texto para tentar te emocionar, porque eu não estou aqui te convencer a dar dinheiro para a igreja. Presta atenção, irmãos. Você não está aqui para dar dinheiro para a igreja. Você está aqui para construir algo em família, em unidade. Isso é muito mais poderoso. Por isso, mais poderoso do que te emocionar, ou te manipular, ou te colocar medo, é te ensinar a ter uma consciência de filho maduro, que assume uma responsabilidade no reino de Deus, com aquilo que Deus está construindo nesses dias. Isso é muito mais poderoso, irmãos. E é essa responsabilidade que eu quero que você tenha essa noite. Amém? Queria chamar o Alexandre aqui. O Alexandre vai orar pelos dízimos, pelas ofertas. Você vai receber um envelope aí, tem um QR Code aí. Amém? Boa noite, igreja. Assim, eu não podia deixar de falar. A gente fica muito feliz em receber uma notícia como essa hoje. Porque assim, quando a gente vê uma igreja tão nova como a nossa, que não fez ainda 2 aninhos ainda, e a gente vê os nossos pastores buscando estarem aliançados com um ministério tão conhecido no Brasil e fora do Brasil, que é o Mevan,
E assim, onde são homens, o apóstolo Luiz Hermínio, que é o presidente dessa igreja, que é um homem de Deus, a gente vê que é um homem pautado na palavra, que prega um evangelho simples, o evangelho de Cristo, e a gente vê que os nossos pastores estão buscando isso, isso nos traz muito conforto para nós, isso nos traz até um alívio, porque nós temos a eles para nos orientar. Nós, como ovelhas, temos o nosso pastor Xavier e a pastora Aline para nos trazer direção, conforto, um conselho, um aconselhamento. E hoje a gente vê os nossos pastores poderem fazer parte de uma mesa pastoral, como ele disse aqui, que muitos pastores vão estar junto com eles. Pastores que já passaram por esse caminho, pastores que já estão há 25 anos, como foi falado, 30, 25, 10, 12, enfim, são vários pastores. Isso muito nos alegra. Assim, como foi falado, sabe, a alegria é fruto do Espírito, a gente está muito alegre nessa noite, é um momento de celebrar, sabe, assim, de dar um glória a Deus, ao Senhor, comemorando isso, porque é um privilégio para nós podermos ser convidados a fazer parte do Ministério Mevan. É um privilégio para nós, como igreja Atalaia, tão nova, mas já assim, sabe, sendo visto por esse ministério. Isso é muito bom. E assim, isso é um momento de gratidão que a gente pode dar ao Senhor. Então, quem está feliz aí nessa noite, dê um glória a Deus, sabe? Agradece a Deus. Senhor, muito obrigado por tudo. Obrigado porque esse é um sinal. Mais uma vez, vemos as tuas mãos sobre a nossa igreja. Amém. Amém. Então é isso. Então, a gente vai falar de dízimo e ofertas e o versículo que veio ao meu coração, como ele falou, é Salmos 23, 1. Simples assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Sabe, então assim, isso é, o grande rei Davi escreveu isso, um homem que passou por grandes tribulações, grandes lutas, ele pôde em algum momento da sua vida dizer, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Um homem que passou por tantas adversidades. Então assim, o que eu quero trazer para a gente nessa noite, que a gente possa entender o princípio do dízimo e da oferta, assim, como um ato de generosidade, como um ato assim, a gente está retribuindo ao Senhor apenas aquilo que Ele já nos deu primeiro. Sabe, que a gente não veja isso como vou dar minha sobra, vou dar o que eu tenho sobrando no meu bolso, não. Que a gente possa entender que Deus não precisa de nada de recurso financeiro nosso, mas essa instituição, a instituição igreja, ou seja, esse galpão, luz, iluminação, som e tudo depende, precisa de recursos financeiros. Então que a gente possa no nosso coração, sabe, a gente não vai falar de Melquisedeque com Abraão, como foi instituído o dízimo lá, que é um princípio que muitos questionam, mas é princípio, Deus. A gente está devolvendo a Ele aquilo que Deus já nos deu primeiro. E o princípio da generosidade, sabe, que a gente não dá o que sobra, a gente dá o que tem de melhor. E o melhor nosso não está relacionado diretamente à quantidade de dinheiro, porque Jesus, um dia diante do gasofilácio, ele viu uma viúva pobre, veio trazer 2 moedas de prata, 2 moedinhas e colocou no gasofilácio, e Jesus disse, essa foi quem mais trouxe recurso para essa casa, porque ela deu tudo que tinha, não o que sobrava. Então que nessa noite a gente possa entender isso. Estamos em obra, estamos mudando, estamos pintando, tem uma fachada ali na frente, e a gente precisa de recursos financeiros, e esses recursos virão através de nós, igreja. Amém? Que a gente possa nessa noite, então, sabe, entender como um ato de generosidade, trazer à casa do Senhor aquilo que a gente tem de melhor. Amém, igreja? Então, que a gente possa fazer o nossa oferta através do Pix, se for aqui, ou do gasofilácio que está aqui embaixo. Amém? Colocar no envelope e trazer até aqui. Senhor, obrigado, Deus, por cada dízimo e cada oferta, por cada ofertante, Senhor, que tem entendido esse princípio, Pai, da oferta, Deus. Em nome de Jesus, nós, como é dito aqui, não pregamos que o Senhor é um Deus de dar por troca, Senhor. Tu és um Deus generoso, a tua matemática não é a nossa, Senhor. 2 mais 2 para nós são 4, mas para o Senhor não, Pai. 5 pães e 2 peixinhos alimenta a multidão, Pai. É diferente, Senhor. Então que a gente possa nessa noite, Deus, trazer aqui para a sua casa, Senhor, os nossos dízimos e ofertas, Deus. E em nome de Jesus te pedimos que o Senhor venha abençoar cada um ofertante, Deus, a 30, 60, a 100 vezes mais, Senhor, em nome de Jesus. Pai, assim te agradecemos, Pai. Amém, Jesus. Podem trazer aqui quem for colocar os seus envelopes. É terrível.
Você pode estender suas mãos para cá, irmãos? Amém? Estende suas mãos para cá. Vamos orar pelos pequeninos. Um pouquinho meu retorno. Estende suas mãos para cá. Libera uma palavra de bênção sobre eles. Amém? Paizinho, nós colocamos os pequeninos nas suas mãos. Que a sua mão esteja plenamente estendida sobre eles, Senhor. Que eles possam andar nos seus caminhos, em intimidade contigo. Nós abençoamos também as tias da salinha, que vão estar instruindo os nossos pequenos, Senhor. Nós os abençoamos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Dá mais uma salva de palmas para Jesus aí então, irmãos. Amém, glória a Deus. Aqui você não vai se cansar de aplaudir o Senhor. Coisa boa é glorificar e aplaudir ao Senhor. Amém? E como eu sempre digo aqui, irmãos, a palavra sempre fala conosco primeiro. Ela sempre fala no nosso coração. Então eu quero compartilhar com você. Eu quero falar um pouquinho sobre uma fé prática que transforma realidades. E eu vou repetir o que eu sempre digo aqui também. Eu prego porque eu preciso da palavra, irmãos. Eu prego porque ela me prega. Irmãos, se você não viveu o que você prega, a palavra vai pregar você, irmãos. E muitas vezes, a gente prepara algo, Deus muda. Muitas vezes a gente acha que a igreja precisa de algo e a gente descobre que quem precisa somos nós, junto com a igreja. Porque pastor também é gente. Amém? A gente tem aqui desmistificado algumas coisas em relação a algumas doutrinas, algumas coisas criadas, irmãos. E uma das coisas que se criou é que os pastores são super-heróis, que não sentem, que não se emocionam, que não precisam de uma palavra de fé, de encorajamento. É por isso que nós estamos nessa mesa tão plural hoje do Mevan, do Ministério Mevan, um lugar onde a gente encontra uma palavra de encorajamento, encontra uma palavra para ser ministrado, onde a gente encontra alguém que nos corrige e fala, pastor, não faz assim. Se não for assim, irmão, se você ficar à mercê da sua própria vontade, você está arriscado a construir um grande castelo de areia. Isso é um perigo. Amém? E eu queria falar um pouquinho sobre fé com você hoje, mas não quero falar simplesmente sobre fé. Quero falar sobre uma fé prática, irmãos. Uma fé que transforma. Uma fé que transforma realidades. Uma fé que faz com que o invisível seja palpável. Uma fé que faz com que as coisas que você ainda não está vendo possam começar a surgir. Uma fé que faz com que você faça e tome decisões, ainda que você não esteja vendo, mas comece a tratar como se já existisse. Por isso hoje eu quero compartilhar sobre uma fé prática que transforma a nossa realidade. Irmãos, se a fé que você pratica não transforma a sua realidade, ela é só mais uma crença religiosa. Eu quero falar sobre uma fé que muda circunstâncias, irmãos. Que muda cenários ao nosso redor. Hebreus capítulo 11, versículo 6, vai falar por que é tão importante nós termos fé. Você conhece o versículo? Vai falar que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E ele diz assim, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe. Irmãos, a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus e que aquele que se aproxima de Deus tem que crer que ele existe. Você está vendo Deus, irmãos? Você está sentindo Deus? Irmãos, tem cultos que você vai sentir coisas extraordinárias. Tem culto que Deus vai tratar com você, vai tratar nas suas emoções. Tem culto que você vai perceber a presença de Deus palpável diante de você. Tem culto que você vai sentar aí, você vai ouvir o louvor, você vai ouvir a palavra e você não vai sentir nada. Isso muda Deus? Isso não muda Deus. Porque Deus não foi feito para você sentir, foi feito para você crer. E sentir é muito bom. O mover de Deus, do Espírito Santo é uma bênção. Mas você precisa crer que Ele existe, irmãos. Por quê? Porque quem crê que Ele existe,
recebe recompensas. Está escrito aqui em Hebreus. Ou seja, a fé tem efeito prático nas nossas vidas. Pastor, eu sou um homem de fé. Quantas vezes você ouve pessoas falando assim: ah, se Deus quiser isso, se Deus quiser aquilo, se Deus quiser aquilo outro. Tá, irmão, Deus quer. Você está fazendo o que para acontecer? E a pergunta que eu faço é: o que você tem feito com a sua fé? A nossa fé, o que nós estamos fazendo com a nossa fé? O que nós estamos vivendo? O que nós estamos construindo através da fé que nós temos? Será que temos uma fé filosófica? Será que a fé é só mais uma vã filosofia? Palavras doces e bonitas que não transformam ninguém? Irmãos, eu comecei falando sobre a transformação desse lugar. Deixa eu te falar, a fé em Cristo Jesus tem que nos transformar por inteiro, mas ela não vai começar por fora. Ela vai começar por dentro. Toda a transformação de Deus começa por dentro. Por isso que não adianta, irmãos, botar aquele tijolo debaixo do braço, botar uma roupa bacana, falar a paz do Senhor, se não existe uma mudança no nosso interior. A fé tem que nos transformar por completo. Toda a construção de Deus iniciou-se de dentro para fora. A fé tem que fazer isso com a gente, ela tem que nos transformar, irmãos. Será que temos uma fé filosófica, uma fé que não produz, uma fé que não constrói? Uma fé que não constrói não é fé, irmãos. É só mais uma crença religiosa, uma fé que não coopera com aquilo que Deus está edificando, não é fé. Isso não é fé. Porque a fé tem como evidência as boas obras, a fé tem como evidência a transformação, a fé tem como evidência uma ação prática. Todo homem de fé tem ação prática. A fé tem evidência através das boas obras que todos nós praticamos. Eu não estou falando de você pegar um microfone, eu estou falando das boas obras que você faz dentro da sua casa. Das boas obras que você faz da sua empresa, do seu trabalho. Das boas obras que você faz quando você está lá praticando o seu esporte. Das boas obras que você faz das festas de família. Irmãos, essas construções não dependem de um altar e de um microfone na mão. Essa construção depende do Espírito Santo habitar em nós e nós praticarmos a nossa fé. Por isso a fé é prática. Eu sempre digo que os homens, eles não definem. Tem coisas que os homens não podem definir. Pastor, quem está salvo? Quem sabe é o Senhor. Mas eu sempre digo que a fé tem evidências. Ah, meu irmão. A fé tem evidências. Meu irmão, a fé fez um cara fazer um discurso extraordinário. E ele falava assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E ele vai dizer que ele está aguardando o Senhor lhe dar uma coroa de justiça, segundo Timóteo. Isso é fé. Por quê, pastor? Porque ele sabia que ia perder a sua cabeça e estava aguardando uma coroa. Um homem que ia perder a sua cabeça estava aguardando uma coroa de justiça. Isso é fé. Homens de fé podem perder a sua cabeça, mas não negociam seus princípios. Eu queria ler com você Tiago capítulo 2. Tiago 2. Pastor, no momento da dificuldade, da turbulência, esse é o melhor momento que tem para você viver com Deus. Eu ia falar sobre isso hoje, sobre um deserto que é uma bênção. Mas eu preferi falar de fé, mas eu vou falar depois sobre isso. Mas não sei por que Deus está me levando a falar sobre isso. Então eu vou falar. Pastor, o deserto é um lugar ruim, o deserto é uma bênção. Por quê? Porque no deserto não tem barulho, você só escuta Deus. No deserto você não pode pedir ajuda de ninguém, só de Deus. Deserto é lugar de ouvir a Deus sem interrupção. Deserto é lugar onde você não tem possibilidades a não ser o próprio Deus. Então o deserto é uma bênção, irmãos. Está passando por um deserto, se alegre. Agora vamos voltar para a fé. Tiago capítulo 2, versículo 17. Tiago 2,17 diz assim: assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras,
e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem. Por isso você vê tanta gente falando, vai com Deus, se Deus quiser. Muitas pessoas usam seus lábios para falar de um Deus que não conhecem. Agora, homens transformados que encontraram com Jesus, homens de fé, meu Deus, homens de fé não, irmãos. Homens de fé têm sede, fome de cooperar com o que Deus está edificando nesses dias. E ele vai dizer assim: insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? 22. Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. O que ele está dizendo aqui, irmãos? Está dizendo que quanto mais você coopera com o que Deus está fazendo, quanto mais você se apresenta na edificação do que Deus está fazendo, mais a sua fé ela é fortalecida. Por quê? Porque você pode participar, desfrutar, perceber, discernir as coisas de Deus. Porque quando você está construindo com Deus, você vai viver muitos milagres com Ele, irmãos. Muitos milagres. É impossível um homem viver com Deus e não viver milagres. O grande problema é a sua percepção de milagre. O grande problema é que existe uma cultura do mundo que tem nos ensinado que o milagre ele só é financeiro. Irmãos, eu creio na prosperidade do milagre financeiro, mas deixa eu te falar uma coisa: milagre é você acordar, abrir seus olhos, respirar. Milagre é você estar com a sua esposa, com seus filhos. Milagre é você ter um trabalho. Milagre é não faltar pão na nossa mesa, irmãos. Isso é um milagre. Nós não agradecemos das pequenas coisas, ficamos buscando coisas extraordinárias, grandes explosões, quando Deus está nos mostrando coisas simples, normais, diante dos nossos olhos, mas que ali está a mão e o poder de Deus. A fé tem que atuar junto com as obras, irmãos. Versículo 23 de Tiago capítulo 2. Cumpriu-se assim as escrituras que diz: Abraão creu em Deus, isso lhe foi creditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Homens de fé são conhecidos como amigos de Deus, irmãos. Quem aqui quer ser conhecido como amigo de Deus? João 15:15, eu não chamo mais servos, mas agora chamamos amigos de Deus. Vejam que uma pessoa justificada por obras, é justificada por obras e não só pela fé. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Lembra de Raabe, irmãos? A prostituta. Não foi ela justificada pelas obras? Quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho, assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Amém? Obrigado por essa palavra, Senhor. Irmãos, obra não tem a ver só com o serviço da igreja. Tem pessoas, irmãos, que não tem nem tempo para vir aqui servir na igreja. Pastor, mas a pessoa tem que ter tempo para a igreja. Irmãos, entenda uma coisa e amadureça no entendimento. Tem pessoas que vão abençoar mais a igreja, mesmo distantes dela. Tem pessoas que foram chamadas para ser provisão para a igreja. Tem pessoas que foram chamadas para pregar o evangelho. Tem pessoas que foram chamadas para evangelizar na rua. E o serviço da igreja é tão importante quanto. Mas o problema é que algumas pessoas que não conseguem ainda num primeiro momento servir a igreja, às vezes elas se desanimam e elas começam a se distanciar do corpo. Não, irmãos, essa obra, essas boas obras não tem a ver só com o corpo e com a igreja. É sim necessário que a gente tenha uma consciência de servir o corpo e a igreja. Mas essas boas obras são praticadas na sua vida. Quando o cara senta lá no seu estúdio, boas obras. Excelentes obras. Você já se perguntou, irmãos, se você está realmente comprometido com o propósito que Deus tem para você? Ou será que a nossa fé é apenas uma filosofia, uma teoria? Irmãos, eu lembro o dia que eu recebi uma palavra. Eu já falei aqui, mas eu não posso falar dos outros, tem que falar de mim, né, irmão? Vou falar de novo.
Eu recebi uma palavra há 6 anos atrás, 5 anos atrás. Uma palavra. Deus está te chamando para um tempo novo, vai trocar suas vestes. Essas vestes de autoridade natural que você usa serão trocadas por vestes de autoridade espiritual. Deus vai levantar você como uma voz profética, alguém que vai ter autoridade espiritual. Por isso esse uniforme, por isso essa farda que Deus te deu, é só para te ensinar. Eu recebi essa palavra, sabe o que eu fiz, irmãos? Sabe o que eu fiz a partir daquele dia? Eu peguei a Bíblia, irmãos, eu mergulhei nela como nunca antes. O pessoal lá de casa sabe, minha filha, minha esposa, ia chegando caixa lá em casa, irmãos. De quê? De livro, comentário bíblico, grego, hebraico, livro de teologia, Bíblia de várias versões. Por quê? Porque eu recebi uma palavra e eu tinha fé que essa palavra iria se concluir, que isso ia acontecer, mas se eu não me movo em direção à palavra que Deus me deu, eu menosprezo quem Deus é, eu menosprezo a promessa que Ele tem para mim. Por isso muitas vezes nós temos promessas de Deus, elas não se cumprem, e a gente ainda murmura com Deus. Ele está olhando e fala: ô meu filho, eu só quero que você se mova em direção à palavra que eu te dei. Eu caminhei para esse lugar como nunca antes, irmãos, e hoje nós estamos aqui. E hoje nós estamos aqui, por quê? Porque Deus trabalha com uma fé prática. Deus trabalha com uma fé prática que traz mudança, que traz transformação. Irmãos, se eu sentar para você para contar meu testemunho, já falei aqui, talvez você vá até embora. Mas eu posso falar aqui para você com toda a convicção e sem medo, que a fé que eu tenho no meu Senhor e Salvador transformou a minha vida. E Ele pode transformar a sua também. Eu não sei como é que você entrou, mas eu sei como é que você pode sair desse lugar. Transformado por Ele. E Ele continua transformando, irmãos, porque não tem perfeição. Ele continua mudando algumas coisas aqui. Irmãos, a fé, assim como a conversão genuína, ela tem evidências. Ela dá fruto, irmãos. A fé tem poder para transformar realidades e mudar cenários. A fé tem poder construtivo. Olha o que nós estamos vivendo aqui. Isso aqui tudo é baseado na fé, irmãos. Nós não temos dinheiro, nós não temos recurso para fazer tudo que foi feito aqui. Se você fizer uma conta com todas as notas, desde o dia que a gente entrou aqui, você vai ficar apavorado. E eu também, não quero nem ver, irmãos. Porque a gente dá passos de fé. Pastor, tem dinheiro para terminar a obra da fachada? Não. Vai terminar? Vai. Com tudo que foi planejado, exatamente como foi planejado, vai ser feito. Eu creio, irmãos. Tem dinheiro na conta hoje? Não. Mas eu não dependo disso, irmãos. Eu dependo de uma palavra de Deus. E Deus me deu uma palavra, irmão. Se eu estou aqui hoje pregando, falando uma palavra, compartilhando algo com você, irmãos, é porque... Meu irmão, você tem que ter fé. Mateus capítulo 17, versículo 20. Eu não sei qual é a impossibilidade que está diante de você, irmãos. Eu não sei qual é a impossibilidade que está diante de você. Mas eu quero te fazer um desafio essa noite. Coloca isso diante de Deus durante todo esse culto. Coloca isso diante de Deus. Apresenta para Deus os desafios, mas se compromete com Ele. Fala: Senhor, eu vou caminhar na direção disso. Eu vou caminhar, eu vou me comprometer com isso. Porque não adianta você colocar diante de Deus as impossibilidades que você tem e ficar sentado vendo Netflix, comendo pipoca, querido. Tem que se movimentar em direção à promessa para que você viva ela. Olha o que está escrito em Mateus, que interessante, irmãos. Mateus 17, 20. Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Não sou eu que estou dizendo, quem está dizendo é a palavra de Deus. O que é impossível diante dos seus olhos hoje? Quais são as impossibilidades que você está vivendo hoje? Não sou eu que estou dizendo, não estou tentando motivar você. Eu estou trazendo uma palavra real, uma realidade para você. Que a palavra diz
que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, nada lhe será impossível. Mas entenda que as possibilidades das coisas que Deus quer fazer com você, através de você, têm que estar alicerçadas no desejo do coração de Deus. Senão a frustração é culpa sua, não é de Deus. Porque foi você que quis o que Deus não tinha para você. E esse é um grande problema. As pessoas prometem, profetizam coisas que Deus nunca falou. Então, pastor, eu posso viver coisas impossíveis? Claro que pode. Deus é um Deus poderoso que pode fazer todas as coisas. Mas antes de buscar a sua vontade, pergunta para Deus qual que é a vontade dele, meu irmão. Busca o Senhor, Senhor, qual que é a sua vontade para mim? O problema é que as pessoas falam, eu não ouço Deus, pastor, porque você fala demais. Às vezes é melhor se ajoelhar e falar, Senhor, eu quero te ouvir. Me fala a sua vontade. Pastor, não estou ouvindo nada. Fica lá, irmão. Pastor, passou uma hora não ouvindo. Fica lá. Pastor, não ouviu nada. Abre a Bíblia, irmãos. Deus está falando aqui o tempo todo. Deus fala aqui o tempo todo. É só você abrir e ler o que está escrito. Que Deus está falando. E Ele vai falar que se a gente tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda e falar que o monte se move, o monte se move. Agora, o que Jesus quer te ensinar com isso? Você vai ficar lá de frente a Catarina, pedindo para a Catarina se mover, irmãos? Não. O que Jesus quer me ensinar com isso? Ele quer me ensinar que a fé gera movimento. Ele quer me ensinar que a fé gera movimentação. Ele quer me ensinar que a fé não é estática, que a fé não paralisa, a fé movimenta. Ou seja, se você tem fé, você tem que estar em movimento em direção àquilo que Deus falou. Hebreus vai dizer que pela fé o universo foi formado, ou seja, a fé traz à existência aquilo que nós não estamos vendo. O que Deus não pode fazer? Pela fé, Abel ofereceu um sacrifício a Deus, porque quem tem fé não tem dificuldade em sacrificar. Quem tem fé não tem dificuldade em sacrificar. Irmãos, aprenda uma coisa, uma das linguagens de Deus é generosidade. Se você usa a sua fé só para conquistar, irmãos, desculpa, não é fé, é ganância. Quem tenta usar a sua fé só para conquistar, não é generoso, é ganancioso. E Deus é generoso. Pela fé, a palavra diz que Enoque não conheceu a morte, irmãos. Ele foi arrebatado. Hebreus 11:7 diz que pela fé, presta atenção, que isso é incrível, pela fé Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, irmãos, pensa Deus falar algo com você hoje que o mundo nunca viu, porque não é uma coisa que não estava diante dele, mas existia. Deus apareceu diante de Noé e falou com Noé sobre uma coisa que o mundo nunca tinha visto, sobre algo que nunca tinha acontecido. E Hebreus vai dizer que quando avisado, Noé, movido por santo temor, construiu uma arca. E aqui em Hebreus vai dizer que ele construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é a segunda fé. Irmãos, quem tem fé não fica parado. Quem tem fé não fica parado no reino de Deus, irmãos. Quem tem fé se move. Quem tem fé atrai o milagre de Deus. O que você está esperando para se mover, irmãos? Eu vou repetir. Eu não estou falando só do serviço eclesiástico. Eu estou falando da vida. Por favor, entre num lugar mais profundo com Deus. Estou falando da vida. O que você tem feito? O que você está esperando para ter uma fé prática, irmãos? O que você está esperando para se tornar um sábio construtor nesses dias? Noé esperou a chuva, irmãos, para começar a construir. Um dos grandes problemas é que a gente quer ver para começar. A gente precisa ver para começar. Em Deus você não vai ver para começar. Em Deus Ele vai falar, sai da tua terra. Vai para um lugar que eu vou te enviar. E para uma terra que eu te mostrarei. E muitas vezes a gente quer ver para começar, mas Noé não esperou chover para construir a arca. Porque no reino de Deus você não espera a chuva para construir a arca, irmãos. Você constrói a arca porque você tem certeza que a chuva um dia vai cair. Você tem convicção que isso vai acontecer. Então quando você começa a fazer algo, mesmo nunca tendo visto o porquê do que você está fazendo, nunca tinha chovido sobre a terra, Deus falou, Noé, constrói uma arca. E o cara foi para lá e ficou diligentemente, resilientemente, construindo
algo que não existia para uma estação que nunca tinha visto. Meu Deus! Ele não esperou, irmãos, a chuva cair para começar a construir. Irmão, você acha que a chuva demorou 100 anos para descer? Aproximadamente 100, 110? Você acha que foi a chuva que demorou para descer? Ou foi Noé que demorou para construir? E eu não estou falando de demora de forma pejorativa, estou falando de tempo mesmo. Você acha que foi Deus que demorou para enviar a chuva? Ou será que Deus estava apenas esperando Noé construir para depois derramar? Escute isso, meu irmão. Tem coisas na sua vida que só não foram derramadas ainda porque você não botou a mão para construir. Vou repetir. Tem coisas na sua vida que só não foram derramadas ainda porque você não apresentou suas mãos para construir. A chuva veio depois que Noé apresentou suas mãos e começou a construir. Você quer receber uma chuva do alto? Você quer ver uma chuva descer sobre a sua vida, sobre a sua casa? Apresenta suas mãos e começa a construir. Mas não reclama se demorar, irmãos, porque ele ficou mais de 100 anos. Quer ver acontecer? Se move. Quer ver acontecer? Anda na direção. Quer ver acontecer? Apresenta suas mãos, coloca os seus pés, que Deus vai fazer. Tem coisas prontas nas regiões celestiais. Deus é eterno, Deus não tem calendário. Deus fez o fim desde o princípio. Irmãos, essa noite você está sentadinho aqui ouvindo uma palavra. Já estava previsto nos planos de Deus. Não, pastor, eu vim porque fulano me convidou. Eu vim porque eu vi um anúncio na internet. Não, você veio aqui porque lá na eternidade estava escrito que nesse dia você entraria aqui na Igreja Atalaia, que agora se chama Mevan Nova Friburgo, num dia profético de uma transformação para ouvir sobre fé e transformação na sua vida. Estava escrito lá. Estava, pastor? Claro que estava, irmãos. Você é filho de Deus, então você não anda no acaso. Escute, você não anda no acaso, você anda por propósito. Deus não faz nada por acaso, Deus faz de acordo com um propósito. Tem milagres, irmãos, nas regiões celestiais, esperando que a gente se mova, para que eles sejam derramados diante de nós. Talvez você esteja buscando por algo, esperando Deus fazer, esperando algo acontecer, e Deus está bradando para você: dê o primeiro passo. Dê o primeiro passo. Se movimente. Pastor, que eu recebi uma palavra há 10 anos atrás. Tudo bem, irmãos, pode ter 10 anos. Pode ter 20 anos. Pode ter 50 anos. Não tem problema. O problema não é o tempo que a palavra foi liberada sobre você. O problema é o que você fez dentro desse tempo. O que você fez dentro do tempo em que a palavra foi liberada sobre você? Quais foram as suas ações, as suas atitudes diante da palavra de Deus, diante daquilo que foi liberado sobre você? Você lembra de Pedro frustrado com uma pescaria que não aconteceu? Você lembra? Pedro estava lá pescando, um pescador experiente, dono de uma frota de barcos. Aí a palavra vai dizer para você que Pedro pescou a noite inteira, não pegou nada. Aí aparece lá um homem chamado Jesus e dá uma ordem para Pedro. Pensa você, irmãos. Pedro, pensa você lá, fazendo um muro de arrimo, passa um cidadão lá e fala: ô irmão, faz assim. Pensa você dentro da habilidade que Deus te deu, chegar alguém que você nunca viu e querer dar um palpite no que você está fazendo. Foi isso que aconteceu com Pedro, estava frustrado da praia, não pegou nada. Aparece o Cristo lá e fala: ei, entra no teu barco, volta lá e lança a rede de novo. Agora presta atenção nisso. Jesus encheu o barco de Pedro de peixe? Jesus pegou o peixe e lançou no barco de Pedro? Jesus falou: pega o teu barco, volta para o lugar que você estava, lança de novo tua rede onde eu estou mandando você lançar, e você vai ter uma pesca extraordinária. Sabe por quê? Porque a sua parte Deus não vai fazer por você. Quem libera a palavra, quem entrega a profecia, quem dá a direção é o Senhor.
mas tem uma parte que nós temos que fazer. E se tem uma coisa que eu tenho aprendido nesses dias, é que o reino de Deus, o evangelho de Deus é extremamente cooperativo, e Deus dá oportunidade da gente participar dos milagres dele. Ele fala: Pedro, volta lá, entra no barco. Dá trabalho para Pedro, ele volta para o barco. Ele estava cansado, mas ele voltou lá. E aí a palavra diz que ele pega, então, lança a rede e tem uma pesca maravilhosa. Por quê? Porque Pedro caminhou em direção ao seu milagre. Pedro se moveu em direção ao milagre. Pedro se moveu em direção à palavra. Pedro teve uma ação prática diante da palavra que Deus deu. Irmão, se você não tiver uma ação prática diante da palavra que Deus te entregou, não vai acontecer. Mas se você se levantar e começar a caminhar em direção àquilo que Deus falou, pode ter certeza, todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Todas, pastor, todas. Todas as coisas. Não tem milagre de multiplicação no Novo Testamento que não tenha a participação efetiva dos homens. Multiplicação de pães e peixes, todo mundo com fome. Se aquele menino não se apresenta, não tem milagre. Jesus falou: vamos comprar pães. Não tem pão, Senhor, não tem dinheiro, não tem onde comprar. Perceba uma coisa: os discípulos fizeram uma leitura de todos os problemas que estavam ali. Eles falaram: Senhor, é tarde, não tem onde comprar pão, não tem dinheiro, tem gente com fome. É isso mesmo, eles estão vendo certinho. Mas no meio desses especialistas apareceu um coração, um menino, 5 pães e 2 peixes, e apresentou ao Senhor. E a partir desse movimento, a partir dessa ação, a partir dessa fé prática, um milagre aconteceu, e mais de 5.000 homens, mais mulheres e crianças foram alimentados. Por quê? Porque Deus não está em busca de especialistas que sabem apontar o problema. Deus está em busca de filhos maduros que se apresentam e falam: eis-me aqui, Senhor, as minhas mãos, que eu quero ser uma solução para os problemas que você tem para os dias de hoje. Amém? Você pode aplaudir o Senhor, irmãos? Isso, dá uma salva de palmas para Jesus bem forte, querido. Porque Deus é bom, Deus é fiel. A nossa fé é prática. Amém? A nossa fé é prática. E preste atenção em outra coisa que você vai aprender com essa passagem de Pedro. Já ouviu falar de trauma? Trauma e frustração? Geralmente quando o cara fica traumatizado com algo, ele não quer mais, né? Ele não volta mais. Ele não quer mais ir naquele lugar, ele tem um trauma. Ele foi ferido, ele foi abusado, e ele não quer voltar mais lá. Mas sabe o que eu aprendo com Pedro? É que no mesmo lugar das nossas frustrações e dos nossos traumas, Deus pode fazer um milagre. Pedro teve que voltar no lugar da frustração dele, para que a multiplicação pudesse acontecer. Por isso não tenha medo, irmãos. Não tenha medo de repetir coisas que não deram certo. Só porque não aconteceu, não quer dizer que Deus não tem um milagre para esse lugar. Amém? Você lembra de Manoá, da tribo de Dan? A palavra diz que ele tinha uma mulher estéril, lembra? Está lá em Juízes. Está lá em Juízes, irmãos. A palavra diz que a mulher de Manoá era estéril. Mas certo dia um anjo apareceu a ela e disse que ela daria à luz a um filho. Está lá em Juízes capítulo 13. Eu quero ganhar um pouquinho de tempo. Está lá em Juízes capítulo 13. A palavra vai dizer que um anjo apareceu a ela e falou: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz a um filho. Presta atenção aqui, o anjo falou com quem? Com Manoá ou com a sua esposa? Ele falou com a esposa. Primeiro ele falou com a esposa. O anjo falou com quem? Falou com a esposa de Manoá. Manoá não tinha visto o anjo. Manoá não falou com o anjo. A primeira palavra foi liberada sobre a esposa que era estéril. E a esposa contou para Manoá, mas ele não viu. Ele não viu e ele não ouviu. Agora vai para Juízes capítulo 3, versículo 8. Olha o que está escrito lá. Juízes 13, 8. Então Manoá orou ao Senhor. Manoá recebe uma notícia da sua esposa. Aí ele vai orar ao Senhor. Agora olha a oração de Manoá, irmãos. Senhor,
eu te imploro que o homem de Deus que enviaste volte, presta atenção, para nos instruir sobre o que fazer com o menino que vai nascer. Ah, irmão, presta atenção nisso. Isso é extraordinário. Manoá não falou assim: Senhor, envia o anjo para falar comigo, para uma confirmação. Senhor, fala de novo. Senhor, traz o anjo aqui, sabe por quê? Foi a minha mulher que falou e eu estou em dúvida. Ele falou: Senhor, envia o anjo, porque eu quero uma instrução para cuidar do menino que vai nascer. O menino vai nascer. Ele não viu o anjo, ele não ouviu o anjo, mas ele tratou o menino como se já fosse nascer. A oração dele não foi para o anjo descer e falar de novo, foi para o anjo dar uma instrução para aquilo que ele tinha certeza que ia acontecer. Manoá não pediu: o anjo, volta aqui para confirmar. Será que realmente essa palavra é uma palavra de Deus? Irmãos, quantas pessoas chegam e buscam confirmação 1000 vezes, Deus está falando, apontando o caminho, e não adianta. Você conhece a história da senhora na enchente, não conhece? Está lá enchente, ela está lá, a água está subindo, aí para o vizinho e fala: vamos embora, senhora, vamos sair daqui que está enchendo d'água. Vou ser rápido, irmãos, eu lembrei, vamos embora, está enchendo d'água. Não, estou orando, irmãos. Subiu mais um pouquinho, foi para o segundo andar, apareceu o bombeiro de bote, falou: senhora, pula aqui, vamos embora que isso vai encher d'água, a senhora vai morrer aí. Falou: estou orando. A água subiu, ela foi para o telhado, se agarrou na chaminé, veio um helicóptero do bombeiro, falou: senhora, sobe aqui, que a senhora vai morrer aí. Não, eu estou orando. A água passou, a senhora se afogou e morreu. Quando chegou lá, na frente do Senhor, falou: Senhor, Senhor, a vida inteira te servi. Orei intensamente durante a chuva, e olha o que aconteceu comigo. Enviei o seu vizinho, enviei um bote, mandei um helicóptero te buscar, você não foi. Tem coisas que Deus já falou com a gente há tanto tempo, irmãos. E a gente não está vivendo por negligência nossa, ou por falta de fé. Mas eu tenho convicção que Deus te trouxe aqui essa noite para fortalecer a sua fé. E você vai sair daqui essa noite com uma fé prática, com uma fé ativa, com uma fé que constrói, uma fé que edifica. Amém? O segredo é cuidar da promessa como se ela fosse uma realidade presente. O segredo é você pegar aquilo que é uma promessa futura e começar a tratar como se fosse uma realidade presente. Porque a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que nós não vemos. Em Hebreus, ainda no capítulo 11, vai dizer que pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. O grande problema é que a gente quer saber para onde a gente está indo. Irmãos, há 1 ano e 8 meses atrás, há 1 ano e 9 meses atrás, eu não sabia que nós teríamos aqui essa noite. Não sabia que eu estava indo para esse lugar, mas eu estava indo para onde Deus me direcionou. E eu continuei o quê? Caminhando na direção do que Deus me apontava, do que Deus me revelava. E eu continuei confiando na palavra de Deus. E hoje nós estamos tendo uma parte da revelação do que Deus nos entregou. Mas eu não sabia. Por quê? Porque a fé impulsiona você a viver as coisas que você não está vendo como se já existissem, acreditando que o Deus que te prometeu, que te fez a promessa, é fiel para cumprir, irmãos. A palavra fala que pela fé ele peregrinou na terra da promessa, como se estivesse em terra estranha. Por quê? Porque no versículo 10 vai dizer que ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. E aí vai dizer assim no versículo 11: pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril, presta atenção, e avançada em idade, recebeu o poder. Fala, recebeu o poder, irmãos. Não, fala com convicção de novo, recebeu o poder. A palavra diz que ela recebeu o poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que havia feito a promessa. O fato de Sara e Abraão considerar Deus fiel na promessa que ele tinha dado, fez com que Deus concedesse a eles poder para gerar. Concedeu poder para gerar o filho. Irmãos, a palavra diz que Abraão e Sara receberam poder para gerar. Você entendeu isso? Quando Jesus veio ao mundo, o Espírito Santo colocou a semente do alto no ventre de Maria. Mas quando Isaac foi nascer, o trabalho foi de Abraão e Sara, irmãos.
Por quê? Porque Deus deu a promessa, mas era necessário se mover em direção a ela. Agora, uma mulher estéril e um cara com 100 anos, aí Deus fala que vai ter filho. Irmãos, ele foi lá e fez o serviço que tinha que ser feito. Uma ação prática, uma fé prática. Ele se moveu em direção, é ou não é, gente? É a forma mais educada de falar com você. Abraão recebeu a promessa e foi lá, irmãos, e concluiu aquilo que Deus tinha falado. A palavra diz que ele recebeu o poder, a palavra não diz que ele recebeu Isaac. Ele recebeu Isaac porque Deus concedeu o poder a ele para tomar uma atitude através de uma ação prática, Isaac fosse concebido. Por isso a fé não só pode criar a partir de Deus, mas ela quer nos empoderar, deixa eu terminar, para gerar e construir através dos homens de acordo com a vontade de Deus. Ela quer conceder poder aos homens, para que aquilo que Deus deseja que seja feito, aconteça. Deus não colocou Isaac na barriga de Sara, irmãos. Deus concedeu poder a Sara e a Abraão, para que eles pudessem gerar. Houve participação de Abraão e Sara no milagre. Quem faz o milagre é o Senhor, mas nós apresentamos as nossas mãos para que ele aconteça. Irmãos, fé não é apenas acreditar. Escute isso. Pastor, mas eu acredito. Mas fé não é apenas acreditar que vai dar certo, irmãos. Deixa eu te falar uma coisa. Não adianta você acreditar que vai dar certo. Você vai ter que caminhar para esse lugar. Você vai ter que andar nessa direção. E talvez não, com certeza, nessa jornada, desafios vão aparecer. Para quê, pastor? Para roubar a sua fé. Durante a sua jornada, você vai receber uma palavra. Quando você for caminhar em direção ao que Deus falou, homens vão ferir você, pessoas vão te decepcionar, gigantes vão se levantar, muralhas vão se erguer, exércitos se levantarão contra você. Mas isso não é para você parar. Isso é para te habilitar. Porque a habilitação só vem com processo. Ninguém é habilitado sem processo, a habilitação só vem com processo. E para Deus habilitar você para viver coisas extraordinárias com Ele, Ele vai colocar desafios diante de você. Por isso, meu irmão, a fé não é só acreditar, a fé é se mover. A fé é praticar, a fé é caminhar, a fé é avançar. A fé é continuar. Até quando, pastor? Até que aconteça. E eles viram e não receberam as promessas, mas viram de longe. Mas eles não esmoreceram na caminhada. Eles continuaram. Eu estou encerrando, o pessoal do louvor pode subir. Por isso, não adianta acreditar. Se você está aqui essa noite, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. E você entrou aqui acreditando. Eu vou te falar uma coisa. Não adianta só acreditar. Tem que se mover. Quantas coisas você já ouviu de Deus? Hoje é uma noite que Deus está falando para você e se move. Levanta, sai da sua zona de conforto. Sai desse lugar confortável, irmão. Já falei aqui. Sabe por que essa cadeira é confortável? Para você ficar sentadinho, quietinho, ouvindo uma palavra, irmão. Tem que ser confortável. O conforto faz você se acomodar. O desconforto faz você se mexer, faz você levantar. Você está há 20 anos no mesmo lugar, confortável, sentado no mesmo lugar, e Deus está falando: ei, levanta, se move, eu tenho coisas novas para você. Mas ali está confortável, ali está quentinho, ali está bom. Eu tenho medo das coisas novas, eu tenho medo do desafio. Deus está falando: olha, eu vou causar um desconforto na sua vida, só para você levantar. Irmãos, se necessário for, Deus vai causar desconforto na nossa vida, só para a gente caminhar em direção ao lugar que Ele quer que a gente vá. Ah, Senhor, eu oro para que a gente fique desconfortável e possa caminhar na direção daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Fica de pé comigo, irmãos. Entenda uma coisa: a fé é ação. Repete comigo assim: a fé é ação. Fala aí. A fé é movimento. Isso, repete aí. A fé é desconfortável. Desconfortável, pastor? A fé é desconfortável.
desconfortável. Por quê? Porque a intenção da fé é fazer você se mexer. Então ela vai causar desconforto em você para que você se levante e caminhe em direção a esse lugar. João 10:10 diz assim: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Irmãos, viver a fé é escolher uma vida abundante todos os dias. Viver uma fé prática é andar na direção da promessa. Uma fé prática atrai o milagre de Deus. E lembre-se, a fé verdadeira não fica parada. A fé verdadeira, ela não só acredita. A fé verdadeira vive, ela pratica, ela desfruta, ela caminha, ela se movimenta. A fé verdadeira não é estática, irmãos. Eu creio que Deus separou um momento para mim e para você essa noite. Que momento, pastor? Um momento em que você precisa dar um passo de fé.